Lila Maltiki. Beleza, galera? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que eu ia esperar um pouco para falar, só que nos últimos dias tem me chamado muita atenção no que está acontecendo, então eu resolvi vir falar um pouco pelo menos, né? Porque se acontecer alguma coisa mais séria, vocês já vão estar sabendo um pouquinho. Em 2014, os ucranianos depuseram o antigo presidente, que era visto como pró-Rússia. E desde então a Ucrânia tem ficado numa situação de inimizade com a Rússia, né? Só que o que acontece? No leste da Ucrânia, isso fez com que grupos rebeldes, grupos pró-Rússia, se rebelassem contra o governo que tinha se instalado, que era pró-ocidental. Bom, essas rebeliões causaram a tomada de Donetsk, Lugansk e Kharkiv, e também da Crimeia. Só que a diferença é que na Crimeia aconteceu um referendo popular ali, teoricamente, que eles se declararam independentes, só que só 2 dias depois os russos invadiram a Crimeia e anexaram ela à Rússia. Então hoje a Crimeia é um estado russo. Embora os rebeldes sejam teoricamente ucranianos, eles recebem muito apoio da Rússia, é claro, né, por serem pró-Rússia, e eles lutam, uma parte por independência daquelas regiões e outra parte por uma anexação daquelas regiões também pela Rússia. Bom, a guerra estava muito intensa no começo, em 2014, 2015, ela estava muito intensa até 2016, quando ela começou a baixar um pouco de intensidade. Nos últimos anos ela tinha dado uma bela de uma esfriada, vamos dizer assim, se é que se pode dizer, de um conflito. Estava um conflito de baixa intensidade mesmo. Pequenas trocações de tiros, um ponto aqui, um ponto ali. Não estava, assim, chamando muita atenção, para falar a verdade. Então, mas isso começou a mudar, começou a voltar em 6 de março, agora, quando o exército ucraniano voltou a bombardear posições dos rebeldes. Porque, na verdade, na última eleição, foi eleito um presidente que, apesar de ser humorista, ele não está nem um pouco de graça lá. E ele desde sempre deixou claro que ele tinha interesse em resolver logo essa questão, claro, que é a favor da Ucrânia, né? Então quer acabar logo com os rebeldes e reaver todo o território perdido, né? Eu vou falar aqui um pouco como vem escalonando, dia após dia praticamente, que esse mês inteiro só foi agravando a situação. De um dia para o outro mudou muito, então eu vou falar mais ou menos dia a dia, como eu fiz no vídeo das atualizações do Oriente Médio lá, do Golfo. Mas desde o dia 6, começou a aparecer um rumor de que as tropas governamentais iam fazer uma grande operação para atacar, principalmente Donbass, para retomar esses territórios. Isso porque no mesmo dia 6, foram vistos sendo transportados para a linha de frente vários blindados e equipamentos, assim como alguns caças Su-24 foram enviados também para mais próximo da linha de frente, e eles estavam carregados com mísseis anti-radiação para serem usados contra as defesas antiaéreas dos separatistas, que eles investiram bastante nessa questão. Por conta disso, os separatistas aumentaram o seu nível de prontidão para combate iminente e responderam fogo de artilharia. Próximo ao dia 11, mais ou menos, a Turquia fez acordos com a Ucrânia e ela vai providenciar 50 drones Bayraktar TB2, que são os mesmos que foram usados lá em Nagorno-Karabakh, na Armênia, que é um drone de reconhecimento que ele também pode ser equipado com mísseis antitanque e mísseis guiados a laser, né? Provavelmente para abrir espaço para a Força Aérea Ucraniana, né? Destruindo as defesas antiaéreas dos separatistas, para a Força Aérea poder dar apoio para as forças em terra, que foi o que eles fizeram lá em Nagorno-Karabakh. Também acredita-se que eles enviarão soldados irregulares, provavelmente são aqueles rebeldes sírios, que nem eles fizeram lá na Líbia. Ao mesmo tempo, o exército ucraniano convocou seus reservistas. O governo russo se manifestou com repreensão a essa notícia de que teria uma operação em Donbass, e o secretário do Conselho de Segurança da Ucrânia disse que a Rússia estava espalhando notícias falsas, negando que haverá qualquer operação. Um drone de reconhecimento britânico e um americano sobrevoaram próximos à região também, o que é uma coisa um pouco rara de acontecer, não é comum na região. No dia 13, a Ucrânia começou a testar a defesa dos separatistas usando seus drones, e um drone foi abatido, mas eles conseguiram bombardear o aeroporto de Donetsk e a região de Spartak. Alguns sistemas antiaéreos russos, Krasukha-4, foram implantados pelos separatistas na região, e esse modelo ele tem como finalidade bloquear os sinais de radar e os sinais de rádio dos drones inimigos. No dia seguinte,
confrontos aproximados se iniciaram, quebrando mais uma vez o cessar-fogo. Mas dessa vez a Ucrânia estava usando mais que o normal seus drones, e a OTAN intensificou mais o voo de drones de reconhecimento ali na região do conflito e também da Crimeia. O dia 15 de março foi um dia bem tenso, porque era o dia em que aquela suposta operação ia acontecer. Até uma mensagem do exército ucraniano foi interceptada, falando que eles iam adiar a operação. Mas essa mensagem foi tratada como tentativa de desinformação pelos separatistas, que acreditavam que aconteceria mesmo. Mas no dia, as situações climáticas estavam tão ruins que não dava para fazer nada. Então, realmente, não se sabe se aconteceu mesmo ou não, mas acabou que não teve nada. Porque no dia, além de estar um frio desgraçado, menos de 6 graus, as estradas estavam cobertas de neve e lama, além de estar com uma baixíssima visibilidade, que provavelmente devia estar muito nublado, visibilidade aérea, que possibilitaria qualquer apoio aéreo, então não estava propício para qualquer tipo de operação militar. No dia 16, 2 aviões cargueiros da Força Aérea do Catar partiram da Turquia em direção à Ucrânia, e acredita-se que eles estavam levando equipamentos turcos para as forças ucranianas em Donbass. Isso reforça a ideia de que os turcos vão apoiar uma ofensiva ucraniana contra os separatistas. Nesse mesmo dia, além das violações de cessar-fogo que ficaram comuns, a missão russa na OSCE declarou que a Ucrânia não queria mais saber de diplomacia e queria usar a força para reconquistar os seus territórios perdidos no leste. Alguns soldados ucranianos voltaram das suas férias, médicos foram enviados para as instalações e equipamentos foram reabastecidos nesse dia por conta do preparo para possíveis confrontos, já que o ministro da Defesa declarou que os regimentos separatistas estavam entrando em estado de combate já. É interessante a gente falar que, se você vê nos documentos da Ucrânia, eles tratam sempre como forças de ocupação russa, não falam como separatistas ou coisa do tipo, e eles ocupam temporariamente Lugansk e Donetsk. O ministro da Defesa ainda acusou a Rússia de infringir o espaço aéreo ucraniano com um helicóptero Mi-8, como vocês podem ver. No dia 17, o presidente americano Joe Biden deu uma entrevista em que ele chamou o presidente russo Vladimir Putin de assassino e que ele vai pagar pela interferência russa nas eleições americanas. Isso só ajudou a agravar ainda mais a situação entre, não só eles, mas entre a Rússia e a Ucrânia, e a partir daí os americanos começaram a interferir muito mais nas relações entre Rússia e Ucrânia, o que agravou ainda mais a situação. No dia seguinte, o governo americano deu uma declaração dizendo que os russos não seriam mediadores imparciais na questão ucraniana e que os russos desencadearam o conflito, o alimentaram e que eles estão atrapalhando, impedindo que uma negociação encerre o conflito. No mesmo dia, parlamentares da Duma, que seria a Assembleia Legislativa da Rússia, mais ou menos, eles declararam que uma ofensiva ucraniana resultaria num contra-ataque violento da Rússia e que ele não ficaria apenas na região de Donbass. No dia 20, foi registrada a primeira movimentação de tropas da Rússia nesse período, para a parte mais ocidental dela, mas ainda bem longe da fronteira com a Ucrânia. A partir do dia 24, a barra começou a ficar um pouco mais pesada. O ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, recebeu o comandante das forças terrestres da Ucrânia, o general Oleksandr Syrski, e estava presente também na reunião o comandante das forças terrestres da Turquia, o general Umit Dündar. Acredita-se que o assunto da reunião foi em Donbass. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinou um decreto que prevê a desocupação, integração e reintegração territorial da Crimeia, que hoje é território da Rússia. O decreto prevê ações de natureza diplomática, militar, econômica, informativa, entre outras. O presidente Putin declarou que a Rússia nunca vai desistir de Donbass. Os russos enviaram diversos blindados e equipamentos militares para a região de Rostov, que fica na fronteira com a Ucrânia. Além disso, foi vista também a movimentação pela península de Kerch, no lado oriental da Crimeia. No dia seguinte, as violações do cessar-fogo ficaram mais intensas, sendo que os dois lados começaram a usar armamentos de vários tipos, mas principalmente artilharia pesada, que segundo o acordo de Minsk, que era o acordo que eles tinham realizado previamente, impedia, falava que era para esses equipamentos ficarem longe da linha de contato. E também o presidente ucraniano se reuniu com a Normandia 4, que é um grupo composto por França, Alemanha, Rússia e a própria Ucrânia,
E essa reunião ocorreu em decorrência do aumento dos combates contra os separatistas, que acarretaram na morte de 4 soldados ucranianos. No dia 28, ocorreram mais movimentações de tropas e equipamentos russos para a fronteira com a Ucrânia, e o presidente da Duma, que seria o presidente da Câmara aqui, disse que a Ucrânia continua a acumular tropas na região e que uma operação pode acontecer em breve. No dia 30, foi registrada uma grande movimentação de blindados na Ucrânia em direção à Crimeia. O Comando Europeu dos Estados Unidos elevou o nível de vigilância para o mais alto nível na Europa para crise potencial iminente. Isso ocorre por conta do aumento do fluxo de movimentações de tropas russas ao longo da fronteira com a Ucrânia. Quarta-feira agora, dia 31, o volume de movimentações foi tão grande que estava faltando trem e plataforma para a população civil, de tanto que estavam usando para transporte de militares e equipamentos. O Pentágono disse que está ciente e monitorando essas movimentações na fronteira com a Ucrânia. O assessor de segurança do Biden, Jake Sullivan, disse que o governo americano vai revitalizar as suas relações com a Ucrânia. A Ucrânia alega que a Rússia se recusou a garantir um cessar-fogo que ia se iniciar agora na quinta-feira, dia 1, porque o último cessar-fogo tinha o vencimento nessa quarta-feira. Para ajudar a melhorar a situação, o chefe do Estado-Maior da Ucrânia disse que as Forças Armadas ucranianas iniciarão uma operação em Donbass. Os Estados Unidos entraram em contato com o governo da Rússia e questionaram sobre esse acúmulo de forças na fronteira com a Ucrânia. E eles responderam que eles estão se precavendo de um possível ataque ucraniano. A Bielorrússia também enviou tropas para a fronteira com a Ucrânia, temendo que aconteça alguma coisa. Ontem, dia 1º de abril, na quinta-feira, foi o dia com o maior número de movimentações registradas até agora. Com o fim desse cessar-fogo, espera-se que aumente o número e a intensidade dos confrontos. O presidente da Ucrânia convocou uma reunião de emergência para hoje com o seu Conselho de Segurança e Defesa Nacional. A OTAN elevou o nível de prontidão na Polônia e na Romênia por conta dos desenvolvimentos das tensões entre a Rússia e a Ucrânia. Os países membros compartilharam as preocupações sobre as recentes atividades militares em grande escala da Rússia no leste da Ucrânia e na região do Mar Negro. Um representante da União Europeia declarou que a Rússia está recrutando residentes da Crimeia para suas forças armadas. E o secretário de Defesa americano Lloyd Austin reforçou a prontidão do apoio americano em caso de uma agressão russa em Donbass e na Crimeia, em uma ligação para o ministro da Defesa ucraniano Andrei Taran. Olha, eu sempre falo que é difícil que aconteça alguma guerra hoje em dia entre países assim, né? O que acontece mais hoje em dia são, por exemplo, no caso ali da Ucrânia mesmo, são contra rebeldes, são contra insurgências, mas a coisa tá ficando preta. Como no último eu falei que eu achava difícil que escalasse, que eu achava que ia dar uma amenizada, uma estabilizada, provavelmente, na questão ali do Oriente Médio, por um tempinho, né? Não era nem uma coisa assim de longo tempo. Eu errei, assim, pontualmente. No dia seguinte que eu falei que saiu o vídeo, já saiu coisa, já. A semana inteira foi saindo coisa, tanto que eu tive que fazer o segundo vídeo, né? Atualização das tensões, que eu vou ver se eu deixo aqui agora. Então, eu não vou tentar falar, não vou tentar prever. Claro que eu não estava prevendo, eu só estava dando um pequeno parecer, o que eu pensava mesmo que aconteceria. Mas agora, eu tô bastante dividido quanto aqui. Mas assim, por tudo que tá acontecendo, se não acontecer nada, é porque não é pra acontecer mesmo, viu? Porque é difícil que aconteça? É. Mas que os tambores da guerra estão tocando, então. Eu sou contra falar essas coisas assim, porque geralmente não pode acontecer nada, que já o pessoal fala, é a Terceira Guerra Mundial, que nem, não sei se vocês vão lembrar, em 2015 talvez, a Turquia derrubou um caça russo na Síria. Todo mundo falou, nossa, agora ferrou. Eu também fiquei tipo, caramba, ferrou, né? Mas muita gente falou, nossa, agora a guerra vai espalhar pra todo mundo, vai virar guerra mundial. O que acontece? Os caras se aproximaram. Claro que agora já deu uma esfriada e tal, mas no momento eles estavam quase virando aliados, assim. A Turquia, claro que tem outros fatores, mas ela se distanciou muito da OTAN. Então, hoje em dia é muito complicado falar essas coisas. Se eu chegar e falar, não, vai ter ofensiva e a Rússia vai entrar na guerra. E se não acontecer? Né? E se de repente a Ucrânia conseguir entrar para a OTAN agora? Aí a Rússia fala adeus, né, para tudo isso. Mas e se acontecer o contrário? Os ucranianos começarem a operação e a Rússia contra-atacar e dominar metade do país, por exemplo. Ou o país inteiro vai saber, né? Então é muito complicado falar do futuro, porque esse futuro está muito incerto. Então eu acho que vai acontecer alguma coisa,
Talvez o que possa acontecer é aumentar a presença extraoficial de russos no meio dos separatistas e escalonar o conflito ali no leste. Talvez eles conseguiriam avançar um pouco mais adentro do país, mas eu não sei o que vai acontecer. Aqui é só para vocês ficarem ligados no que está acontecendo mesmo, para a gente acompanhar junto o que vai acontecer no futuro. Aí, quem sabe, se acontecer alguma coisa importante, eu volto a falar aqui. Mas e aí, agora eu quero saber se vocês têm alguma coisa a acrescentar, se vocês querem comentar alguma coisa. Então, como de praxe, né? Eu peço para já deixar o like, por favor, né? Compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever no canal, que é importante, e deixar o sininho se você quiser me acompanhar, gente. Eu vou fazer vídeo toda semana, vou começar a fazer os vídeos de história militar também. Eu ainda não sei se eu vou colocar nas sextas-feiras também, ou se eu vou colocar em outro dia da semana. Então, se eu for colocar outro dia da semana, coloca aqui embaixo qual dia é melhor que você acha. Mas voltando, deixa o like, compartilha, se inscreve, deixa o comentário. E é isso aí, rapaziada. Até mais.